Bom dia, meus queridos alunos. Então, fiquem atentos e uma ótima aula. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a pobreza e a exclusão social, do conteúdo que foi para casa no recadinho para vocês. Nós vamos falar da pobreza e a exclusão social. Você observe essas imagens que eu coloquei logo no primeiro slide para vocês. Nós temos os tipos de pobreza. Qual seria esse tipo de pobreza? Nós temos a pobreza absoluta e a pobreza relativa. Essa pobreza absoluta é a ausência de recursos mínimos necessários para uma vida estável e sã. Nós vimos que essa pobreza absoluta, o ser humano tem que ter o mínimo necessário para a sua sobrevivência. Como, por exemplo, nós vimos que agora, nessa pandemia, o governo deu esse auxílio para as pessoas ter o mínimo para a sua sobrevivência. Algumas pessoas vivem nessa pobreza absoluta, a ausência de recursos mínimos para a sua sobrevivência. Nós temos a pobreza relativa, privação dos padrões de vida, de atividades por normas exercidas numa determinada sociedade. Essas pessoas que não têm acesso a esse padrão de vida, pelo menos o básico. As causas da pobreza, nós temos os fatores políticos legais, fatores econômicos, fatores socioculturais, fatores naturais, problemas de saúde, fatores históricos, que seria a colonização, e a insegurança, que é a guerra. Então, são esses fatores que causam a pobreza no mundo. Não só em relação ao nosso país, mas sim a pobreza no mundo. Toda pobreza tem um fator, que seja ela de guerra, ou de colonização, ou de problema de distribuição de renda, ou por causas naturais, os fenômenos naturais, que é um desastre, um terremoto, ou algo assim. Os fatores socioculturais, os fatores econômicos, que causam aquela pobreza. Então, nós vamos, no decorrer desse texto, nós vamos ver quais são esses fatores que causam a pobreza. Subnutrição é uma doença causada pela dieta inapropriada, com falta de nutrientes essenciais. Só que nesse caso aí, que eu mostro no slide para vocês, não é falta de nutrientes principais, não. É a ausência mesmo de nutrientes. Segundo a Organização Médicos Sem Fronteira, a cada ano, entre 3,5 a 5 milhões de crianças com menos de 5 anos morrem de desnutrição nos países subdesenvolvidos. Você pode observar em propaganda na TV, em referente ao continente africano. Sempre está mostrando essas crianças desnutridas. Então, você observe que não é a falta de alimentos. Tem alimentos e a criança não quer comer. É a ausência de nutrientes mesmo, que há em alguns lugares, principalmente do continente africano. Nós temos também algumas doenças infecciosas. De acordo com a medicina atual, uma doença infecciosa ou doença transmissível é qualquer doença causada por um agente patogênico, como vírus, bactéria e também parasitas. Nós vimos que o continente da África, a AIDS, esse vírus da AIDS, ele é devastador. Além disso, nós temos outras doenças, por exemplo, malária, a dengue, o tétano, tuberculose, a varicela, ebola. Tudo isso, todos esses tipos de doença atingem mais aqueles continentes, principalmente os continentes subdesenvolvidos. Principalmente esses continentes subdesenvolvidos. Olha, no livro de vocês, na 337, ele fala esse índice de pobreza humana. Considera diversos indicadores para verificar a porcentagem de pessoas de uma população que sofre de dificuldades em 4 dimensões básicas da vida:
Quais são essas 4 dimensões básicas da vida, meus amores? A longevidade, o conhecimento, a previsão econômica e a exclusão social. São esses 4 fatores que indicam o nível de pobreza humana. Devido à grande disparidade entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Então, você vê a comparação entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, no que diz a respeito às condições de carência das populações. Mas como é que eu vou saber definir esse índice de pobreza humana? Você observe aí, ó, é o índice de pobreza em relação aos países menos desenvolvidos. Calcula-se utilizando o quê? A fórmula. Tem essa formulazinha aí. Calcula-se recorrendo a P1, P2 e P3. O P1, probabilidade ao nascido de não vivo até os 40 anos. P2, taxa de analfabetismo entre os adultos. E o P3, média não ponderada da população sem acesso sustentável a uma fonte de água melhorada e das crianças com baixo peso para a idade. Então, tudo isso você observe que sempre está vinculado aos países subdesenvolvidos, os países de baixa pobreza. Então, essa definição, esse índice de pobreza humana, ele é definido com o PI, P2 e o P3, que são calculados em decorrente desses 3 itens aí. Então, pessoal, o IPH2 é o índice de pobreza em relação aos países mais desenvolvidos e tem como base a probabilidade ao nascido de um não vivo até os 60 anos e a taxa de analfabetismo funcional, média de desemprego de longa duração. Essa definição do IPH2 é em relação a esses itens aí. Então, meus amores, eu coloquei a referência aí, da onde eu tirei, além do livro de vocês, que eu tirei alguns dados, mas também eu tirei alguns dados. Sabe se você é branco ou negro, mas o que dá para afirmar é que esse fato define a sua vida. A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Mas na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior que um branco. No outro extremo, somente 1 a cada 4 pessoas com ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras. Pessoas com pele mais clara representam 80% dos brasileiros mais ricos. Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma máquina de lavar em casa, mais da metade dos domicílios chefiados por uma pessoa negra não tem um eletrodoméstico. O mesmo vale para a internet. Mais de 50% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à rede. Essa proporção também aparece em quesitos ainda mais essenciais para a vida humana. Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado. E 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto que de negras aumentaram. E a morte não é só feminina. Somando os gêneros, a cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. Pode ser difícil para a comunidade negra mudar isso por dentro, porque ela quase não é representada nem no judiciário, nem no legislativo, muito menos no executivo. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é um país racista, e quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU. E esse problema envolve tanto as esferas políticas que já citamos, como o nosso dia a dia. Precisamos debater o assunto e denunciar os preconceitos.
Afinal, nossa vida não pode ser definida por apenas um conjunto de linhas.